Bom dia. O nosso grupo ficou responsável aí por falar um pouco sobre o filo Anélida. Os componentes deste grupo Yasmin, Juni Gláucia, eu, Maria Amanda, Rian e a Samira. Pode passar. Bom, fazendo uma breve introdução aí sobre esse filo, ele compreende aí vermes de corpos cilíndricos, alongados e segmentados. Existem também algumas espécies que são vivem aí no ambiente terrestre. Também podem aparecer de água doce ou de águas marinhas, sérseis ou móveis. Podem ser aí ectoparasitas, predadores de pequenos invertebrados ou até detritívoros. Os representantes mais conhecidos desse grupo aí são as minhocas e as sanguessugas. Mas também existe um grupo que é bastante abundante no ambiente marinho, que são conhecidos aí como poliquetos. Uma sinapomorfia que é característica desse grupo são as cerdas epidérmicas laterais, pareadas e quitinosas que eles apresentam. Pode passar. Bom, falando um pouquinho sobre as características embrionárias presentes nesse grupo, eles possuem aí a simetria bilateral, que vem a ser o que viria a ser o que essa simetria bilateral? Ela é uma linha imaginária que divide o corpo em duas metades iguais ou praticamente iguais. São também aí celomados, que apresentam uma cavidade revestida pela mesoderme. Ou no caso, são triblásticos, possuem aí 3 folhetos. Esses folhetos são a ectoderme, endoderme e mesoderme. Podem ser também metaméricos, que possuem segmentos corporais iguais ou semelhantes, que se repetem aí ao longo do comprimento do corpo desse animal. E podem ser também protostômios, onde a boca, na sua formação aí, ela é formada, no caso, primeiro que o ânus do animal. Bem, o filo é dividido em 3 classificações. O primeiro que eu vou falar é a classe dos oligoquetas. Seu nome já diz, eles possuem poucas cerdas e eles são encontrados regularmente enterrados em solos úmidos e possuem variados tamanhos, do menor ao maior. E também são encontrados em água doce, como as tubiflex, que são resistentes à poluição orgânica. Existem algumas espécies marinhas, poucas, mas existem. E nelas, em sua maioria, não tem olhos, mas alguns possuem tipo um olho reduzido. Digamos que é uma característica deles. Também existe a classe dos poliquetas, que já neles possuem muitas cerdas, e eles são principalmente marinhos. Os anéis do seu corpo, eles são adaptados e são semelhantes às nadadeiras. O nome dessas nadadeiras é parapódios. Como podemos ver em algumas fotos, essas cerdas mais variadas. E também tem a classe dos irudinhos, que eles estão presentes em água doce, em ambiente marinho, terrestre. Eles gostam muito de umidade, é uma característica desse filo é que eles vivem muito na umidade. E eles variam de tamanho, eles podem ter de 1,5 milímetros a 30 centímetros. Isso vai depender da espécie. E possuem 2 ventosas, que funcionam como musculaturas de locomoção. Apesar deles viverem fixos, mas eles podem sim levar à locomoção. E eles podem passar muito tempo sem se alimentar, já que o sangue que eles ingerem, na maioria das vezes, é digerido de uma forma lenta.
E eles possuem uma adaptação que é quando eles cortam a pele de um vertebrado, por exemplo, eles anestesiam. E com isso o hospedeiro ele não sente que a sanguessuga está se alimentando dele. Aí é um quadro de exemplificação, no caso, para a gente ver de formas mais nítidas as diferenças deles, como as cerdas, que nos poliquetas existem em maior quantidade, e nos oligoquetas em menor quantidade, e as ventosas dos erudinhos. Então, falando agora um pouco da organização do corpo. O sistema nervoso dos anelídeos, ele possui um par de glândulos cerebroides na região anterior, ou seja, nos suprafaringêneos, unidos por conectivos aos glândulos infrafaringêneos. Esses dois glândulos unidos, eles formam um anel sobre a faringe. Já os glândulos cerebroides, eles funcionam apenas como centros sensoriais. Os centros do, o, cen- desculpa, o cordão nervoso ventral, ele apresenta duas sequências de glândulos, na quais fazem parte nervos mistos para a musculatura, formando fibras sensoriais e motoras. Assim, Yasmin. No sistema sensorial, ele apresenta receptores diversos no segmento do corpo desses anelídeos. Receptores do tipo fotorreceptores. Eles são acélios. Esses acélios têm ocelos. Eles têm estruturas simples que informam ao sistema nervoso a intensidade e a direção da luz. Fotorreceptores e agora quimiorreceptores. Eles têm uma combinação de órgãos e são receptores de contrapeso. Já os mecanorreceptores, ele dá sentido à audição. E também tem as terminações nervosas. Os anelídeos, quando eles possuem olhos, esses órgãos ele têm estruturas mais complexas, que alguns desses olhos ele dá para projetar imagens através da luz. Pode passar, Yasmin. Revestimento e proteção. O corpo é revestido por uma cutícula delgada e muito permeável, e abaixo tem uma epiderme constituída por epiléticos simples cilíndricos, com glândulas que auxiliam na locomoção de animais terrestres. Pode passar, Yasmin. Sustentação. Essa sustentação ela apresenta uma cavidade interna que ela é preenchida por um líquido chamado celoma. Esse líquido funciona como esqueleto hidrostático. O celoma ele está presente nessa parte branca na figura aí, na região central. Bom, assim como na sustentação, na parte de locomoção, o celoma também ele vai fazer parte desse processo. Eles possuem um conjunto de músculos subepidérmicos, onde a musculatura e a pressão, juntamente com a pressão do líquido celomático, resultam em contrações dessa musculatura e fazem o corpo se alongar e se locomover. Pode passar aí. No sistema circulatório dos anelídeos, eles possuem circulação fechada, possuem um vaso dorsal e um ventral, que são interligados por uma rede de capilares, e também possuem conjuntos de vasos contráteis, que funcionam como os corações dos anelídeos. Pode passar. A respiração, eles podem apresentar mais de um tipo, que no caso temos o exemplo da cutânea, que é onde ocorrem as trocas gasosas entre o corpo e o ambiente. E temos também a respiração branquial, que é a que existe nos que vivem na água, nos anelídeos que vivem na água. Eles possuem também pigmentos respiratórios, no caso,
As minhocas possuem a hemoglobina e os demais anelídeos possuem a clorocruorina. Vou passar. Na parte de nutrição e digestão, a gente vê que eles possuem um sistema digestório completo, possuem papo, que é onde se faz o armazenamento do alimento, possuem moela, que é onde se faz a trituração do alimento, e ela também possui intestino dividido em duas regiões funcionais. Uma delas é conhecida como a região anterior, que é onde se faz a digestão extracelular de enzimas, e tem também a região posterior, que é onde se faz a absorção de nutrientes responsáveis pela sobrevivência dos animais. Falando aí um pouquinho sobre o sistema excretor desse filo, o sistema excretor ele é formado aí por metanefrídeos, desculpa, que são aí, de que são constituídos esses metanefrídeos? São constituídos de nefrostoma, que é o quê? Uma estrutura ciliada em forma de funil. Ela atua aí retirando as substâncias do fluido celulomático, desculpa, que é aí as substâncias indesejáveis, elas são eliminadas do corpo deste animal. Essas substâncias aí podem ser sangue ou o próprio celoma. Pode passar. Reprodução. Os oligoquetos têm a reprodução cruzada e externa, os irudíneos cruzadas e interna. Essa ilustração mostra o processo nas minhocas. Elas são hermafroditas, que elas possuem os dois sexos, porém elas não podem fecundar a si mesma e precisam de um parceiro que vai fecundar um ao outro ao mesmo tempo. O processo dura cerca de 3 horas e gera de 3 a 20 filhotes várias vezes ao ano. Como cada minhoca vive em média 4 anos, fica fácil entender o porquê delas se multiplicarem tão rápido. As minhocas, elas se posicionam em sentidos opostos, a cabeça de um fica na altura do rabo da outra. O clitelo, que é esse anel descolorido, libera um muco que ajuda elas a se fixarem na posição. Aí cada uma injeta os espermatozoides no órgão da outra, que é uma bolsa chamada espermateca. Depois que se separa, o clitelo cria uma casca, que é parecida com o caso das borboletas, e a minhoca começa a andar para trás, arrastando esse clitelo no chão para mover esse casulo ao longo do corpo até chegar à cabeça. E nesse caminho, ele passa pela abertura feminina, recolhendo ali os óvulos, levando até as espermatecas. Quando os óvulos encontram os espermatecas, acontece a fecundação e a minhoca continua o movimento até tirar esse casulo do corpo. Aí a diferença entre os irudíneos e os oligoquetas, porque nos irudíneos esse casulo fica dentro do corpo. Continuando, eles deitam lá no solo, protegendo os óvulos, esse casulo, e a fecundação fica lá se desenvolvendo, sem qualquer supervisão dos pais, e quando eles saírem, os filhotes já têm o corpo adulto. Por isso, tem um desenvolvimento direto, que não possuem formas lavais e nascem com as características fisiológicas e morfológicas de um adulto. E esse desenvolvimento pode durar de 2 semanas a 3 meses, dependendo da espécie. Pode passar. Já os poliquetas são dioicos. Eles possuem sexos separados e o desenvolvimento indireto. Sua reprodução acontece quando as células germinativas que liberam os gametas diretamente na água, onde ocorre lá a fecundação. E o desenvolvimento indireto, porque elas possuem a fase da larva. E essas larvas se chamam trocóforas. São larvas marinhas que possuem vários cílios e que possibilitam a movimentação. E são semelhantes com as larvas dos moluscos. Elas também têm uma grande capacidade regenerativa. Quando seu corpo é fragmentado, eles se regeneram em novos indivíduos.
E essa é a reprodução assexuada. Pode passar. Importância ambiental. Além de fazer parte do ciclo alimentativo, eles são iscas para pesca, as minhocas, são matéria-primas para a produção de ração animal, porque elas são proteína, e são de grande importância porque os seus excrementos, que é o humus, é um adubo orgânico que tem 5 vezes mais nitrogênio, 2 vezes mais cálcio, 2 vezes e meia mais magnésio, 7 vezes mais fósforo e 11 vezes mais potássio que um solo sem minhocas. Elas escalam até 2 metros de profundidade, construindo uma rede de galerias subterrâneas, que deixam um solo mais poroso, leve, solto, arejado e com várias capacidades de reter água, facilitando a penetração das raízes das plantas e a drenagem da água. Vermicompostagem, ou minhocultura, é o processo de reciclagem de resíduos orgânicos por meio da criação de minhocas, sendo uma importante alternativa para resolver economicamente e ambientalmente os problemas dos dejetos orgânicos, porque é rápido que deixar a natureza agir. E são bioindicadores, porque é uma espécie de minhocas, que são as minhocas vermelhas do gênero Tubifex, alimentam-se dos materiais em decomposição e detritos do fundo de rios e lagos. Por isso, é um bom bioindicador de poluição de águas. A grande quantidade de minhocas indica a concentração de matéria orgânica, que é proveniente muitas vezes dos esgotos irregulares. As nossas referências e obrigada pela atenção.